Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, fique na paz, que as bênçãos de Deus possam atuar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, que possamos ser usados pelo Senhor. E hoje eu quero fazer uma mensagem, na verdade uma aula, que tem a ver com o meu sentimento atual. E sendo nesse... Deixa eu só ajeitar aqui, queridos. Um minuto vai chegando aí, vai. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Um minuto. Aí, gente. Bom, então, como eu estava dizendo, eu vou iniciar a introdução de um livro hoje. E que esse livro, para mim, ele não é um livro simplesmente de estudo teológico. Todos os livros da Bíblia, eles têm uma aplicação prática, mas todos também têm uns mais do que outros, obviamente, eles têm um propósito de expor as nossas, não de expor, mas de entender as nossas dificuldades. E quando nós estudamos o Antigo, principalmente o Novo Testamento, nós vemos a história de um Deus. Fique conosco. Quando estudamos o Antigo Novo Testamento, a gente vê a história de um Deus que se fez homem para
iluminar os outros homens. E o Antigo Testamento à luz do Novo é uma explicação de alguém que sofre, ou melhor, o Novo Testamento é a explicação para os dilemas da humanidade contidos no no Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque todos nós sofremos de alguma forma. E o sofrimento, muitas vezes, ele é um recurso pedagógico que Deus usa. Não como um sádico que quer que eu sofra, né? Porque muitos acham que Deus é um sádico. Mas não. Deus é alguém que quer que o ser humano entenda o porquê ele sofre. Qual é o propósito do sofrimento na vida cristã e na vida humana em geral? E eu iniciei o meu vídeo falando do Antigo e do Novo Testamento para dizer que em toda vida a Bíblia tem essa explicação. Entretanto, tem um livro que talvez seja o livro que mais aborde esse assunto, não somente porque é um livro poético, mas porque é um livro doutrinário sobre esta temática. E o ponto desse livro é que ele aborda a temática do sofrimento não apenas de uma perspectiva teológica, mas pegando a história de vida de um homem e utilizando aquela história para falar sobre isso. É diferente de quando eu escrevo um livro temático, por exemplo, e falo sobre o sofrimento. O sofrimento muitas vezes é por isso, e por isso, e por isso eu distingo esses pontos. Diferentemente, é de pegar um livro que conta a história de alguém que sofreu e que que por meio da história dessa pessoa, tu identifique aquilo que o livro temático queria dizer. Entendeu a diferença? É diferente de pegar um livro temático que aborde o assunto do sofrimento e de pegar um livro histórico de alguém que sofreu. É muito diferente. E é isso que nós vamos fazer hoje. E para quem não sabe de quem eu estou falando de Jó. Jó é um homem que sofreu muito na sua vida e que, em meio ao seu sofrimento, decidiu buscar a Deus
decidiu viver de toda palavra que sai da boca de Deus, assim como Jesus ensinou. E o capítulo de 1 de Jó, primeiro capítulo do livro, ele é muito interessante porque ele descreve um homem que tinha tudo e que por causa de que era alguém que sofria, ou melhor, que era alguém que tinha todas as coisas que alguém poderia querer nessa vida. Ele tinha filho, tinha posses, tinha amigos que eu agora não vou entrar no mérito se eram amigos de verdade ou não, mas que supostamente tinha amigos e que de uma hora para outra este homem perdeu tudo. E quando ele se viu na miséria total, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Quando Jó perdeu todas as coisas, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Entretanto, Jó, ele não perdeu a sua fé. Eu iniciei essa live falando sobre o sofrimento. E a coisa mais difícil é tu passar pelo sofrimento sem perder sua fé. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram. E se eu puder destacar dois desses todos, não querendo comparar os dois, mas porque no nível total não tem comparação, mas no nível humano podemos dizer que haja essa comparação, entendeu? No nível total não existe comparação entre personagens, mas no nível humano podemos colocar, cabe essa colocação. E a comparação é assim, que podemos comparar Jesus e Jó. Para mim, Jesus e Jó foram disparados os homens que mais sofreram em toda a história bíblica. Vou repetir. Ao meu entender, Jó e Cristo foram os que mais sofreram em todo o cânone bíblico. E o que esses dois homens tiveram em comum? Embora um fosse humano e outro fosse Deus, o que eles tiveram em comum? Eu poderia incluir um terceiro nessa lista, que seria José. Mas, tratando apenas de Jesus e de Jó,
o que esses dois homens, como eles corresponderam ao sofrimento? Sim, porque Jó amaldiçoa o dia que nasceu, enquanto Jesus, mesmo na cruz, ele dá glórias a Deus. Aí você pode me dizer assim, mas Jesus era diferente, Jesus era próprio Deus, sim. Mas não se esqueça que ele estava em pele humana. E que como homem, ele tinha todas as prerrogativas para dizer que naquela situação ele não aguentava. Porque é como se fosse um dono de um carro. Ele deixou seu carro na garagem e andou sua vida a pé. Ele perdeu o carro? Não. Mas ele andou a pé, ou seja, mesmo tendo um carro, mesmo tendo um recurso, ele não usou. E por ter o recurso, isso não invalidou o que ele passou. Entenderam? Então, como a gente pode lidar com o sofrimento? Essa coisa que é inerente ao sofrimento, ao homem. E da onde vem o sofrimento? Olha, o sofrimento vem do pecado original. Sim. Em última instância, o sofrimento é culpa do ser humano. Mas eu não vou chegar para um menino, para uma menina que perderam os seus pais numa guerra e dizer para ela que é culpa porque ela é pecadora. Não vou agir que nem os fariseus. Embora a gente saiba que o salário do pecado é morte, num contexto global, o sofrimento é sim culpa do ser humano, mas num contexto pessoal, num contexto particular, do sofrimento não é culpa tua. Então, como não sendo culpa minha, posso olhar para Deus, saber que Deus poderia fazer algo para me tirar dessa situação, não faz, mas mesmo assim eu continuo a ter mente a Ele, não culpar Ele por isso. Porque precisamos entender que Deus poderia nos tirar do sofrimento. Então Deus é culpado. Não. Deus, ele poderia tirar o homem do sofrimento, mas ele não é culpado pelo sofrimento do homem. Aí você pode me perguntar, mas como assim? Ele pode tirar, não tira, não é culpado? Sim. Porque o sofrimento é culpa da rebelião do homem. O sofrimento, vou repetir, é culpa da rebelião do mesmo.
E volto a dizer, eu jamais vou dizer para uma pessoa que está numa situação crítica, no meu exemplo, o caso da menina que perdeu os pais, que ela gerou que essa situação é culpa dela. Absolutamente. O que eu vou dizer após isso é que ela ter perdido os pais foi por causa do pecado do homem e que aí sim, em última instância, o sofrimento daquela menina foi por culpa de um semelhante, do pecado que todos nós inerentemente temos. Mas é diferente de tu dizer isso como um teólogo e tu dizer isso como alguém que sofre. Porque quando tu estuda, tu entende a doutrina de Cristo. Mas quando tu passa pela vida e tu tem que aplicar essa doutrina, é diferente. Mesmo que eu tenha um doutorado em teologia e saiba que o sofrimento não é culpa do homem, e saiba, ou melhor, que o sofrimento não é culpa particular daquele que sofre, e que eu entenda que Deus não é culpado, mesmo sendo um teólogo renomado. Quando eu sofri, quando eu perdi meus pais, quando eu perdi minha família, quando as próprias mandíbulas do inferno estiverem contra mim, se eu sou humano, no mínimo eu vou perguntar, por que Deus? Veja, eu sou um teólogo, no meu exemplo. Eu vou perguntar para Deus por quê, mesmo sabendo que a culpa não é dele. E sabe como se chama isso? Sentimento e não racionalidade. Perdão. Porque nesse momento de sofrimento, o que opera é tanto sentimental quanto a razão. Entretanto, todavia, nesse momento que eu sofro, meu sentimental aí não me pergunta por quê. Ele supera a minha razão. Mas aí a questão é, eu tenho fé para fazer que dentro do meu sentimental, a minha fé ocupe um lugar que vai substituir os sentimentos obscuros da minha alma. Porque uma coisa é a razão, outra coisa é o sentimento que vem em razão do sofrimento, e outra coisa ainda é o sentimento espiritual. Lembre-se que a gente é corpo, alma e espírito. Eu posso sim ter um sentimento de abandono,
mas depois eu tenho um sentimento de confiar em Deus. Porque alma e espírito são distintos. Mas como supero o sofrimento? Como não me revolto com a criança que perde os pais na guerra da Síria? Como eu desejo, como eu me aguento e não fazer justiça pelas próprias mãos quando eu vejo um serial killer na minha frente que matou a minha filha e não tem um pingo de remorso no dar. Como foi um caso verídico que aconteceu. Como eu supero o sofrimento? E a resposta está em Jesus. É Ele que me dá força. Vejamos o que diz o texto do Sermão do Monte. Mateus 5. Cinco. 5, 6. Amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Embora que Jesus está falando sobre uma ação, podemos também aplicar isso ao sofrimento. Quando eu sofro por alguém ou em razão de algo que alguém fez, eu tenho que aprender a lidar com isso. Certo? A pergunta que fica é como eu supero o sofrimento olhando para Jesus. Não se esqueça do que eu falei. Falar, entender racionalmente é diferente do que o sentir. A minha alma, embora meu espírito saiba que eu devo sentir ânimo pelo que Cristo fez por mim, a minha alma, quando eu sofro, ela se perturba. Então, como eu entendo, como eu supero isso em Jesus. Em Jesus.
Eu não vou achar o texto aqui agora, mas tem um texto bíblico disso, porque essa batida minha alma e porque te perturba dentro de mim. Espere no Senhor, no Deus da minha salvação. Que Deus te abençoe, fique na paz e assista, a nossa panorama bíblico. Que Deus abençoe tudo.